Oi gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar, aqui na TV Câmara Campinas, onde a gente vem conhecer mais uma história, mais uma instituição que faz algum tipo de ação social, algum tipo de ação dentro de Campinas e da região. Hoje a gente veio conhecer o Espaço Infantil Corrente do Bem. Estamos hoje diretamente da Vila Brandina para conhecer um pouco da história dessa instituição. Quem vai conversar com a gente hoje é o Luiz Fernando Neves, que é o presidente da instituição, e a Sheila Campos, que é coordenadora pedagógica. Obrigada pelo tempo de vocês, a gente sabe que é corrido, tem muita criança para dar conta, então obrigada por tirar esse tempinho, viu, gente? Nós agradecemos à TV Câmara e o programa Mãos Solidárias por estar aqui hoje dando oportunidade, visitando o nosso espaço e permitindo que nós possamos divulgar as nossas ações sociais, as nossas atividades do dia a dia para com a comunidade da Vila Brandina. A gente que fica feliz de conhecer mais uma história que deu certo, que vem dando certo. Sim. E que você estava me contando que é desde 2009 Sim. que tem aqui a creche. Então conta um pouquinho dessa história de lá para cá, como foi que surgiu, como foram os primeiros passos aqui desse espaço, do Espaço Infantil Corrente do Bem. Pois não. Em 2009, nós fomos procurados por um amigo, porque esse imóvel, que hoje está o Espaço Infantil Corrente do Bem, foi construído por um grupo de empresários com o objetivo de sempre ser uma creche. E que ele precisava de pessoas para administrar. E administrando, tendo sucesso a creche, o imóvel e o terreno seriam doados definitivamente para a instituição. Em 2009, nós pegamos o imóvel semi-acabado, trabalhamos com ele, preparando para receber as crianças e abrimos a porta para o atendimento em 2014, quando nós começamos com 11 crianças e 4 funcionárias. Em 2015, nós entramos com pedido de convênio com a Secretaria Municipal de Educação, fomos aceitos e, a partir de então, existe um convênio com a Secretaria de Educação e, recentemente, também com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, nós estamos trabalhando desde 2009 para atender a comunidade da Vila Brandina. Nasceu assim, né, de uma ideia entre amigos, mas que ao longo do tempo vocês conseguiram aí as parcerias municipais para poder colocar as atividades em pé, né? Sim, exatamente, conseguimos. A parceria com o município é muito importante para nós, porque permite, em 2015, quando nós começamos com as 11 crianças. Hoje nós atendemos 100 crianças. Então, é uma parceria muito importante. É o nosso maior carro-chefe, a maior parceria é com o município. E temos também os parceiros que participam com a gente mensalmente, desde então. E desses 2009, 2019, pouco mais de 10 anos, o espaço foi crescendo. Você estava me contando sobre os projetos que conseguiram aumentar algum espaço, também querem mais, também vi no Facebook, ali a planta baixa do local que vocês queriam fazer. Como foi esse processo de conseguir melhorar a infraestrutura que vocês têm? Nós começamos com a creche, como eu falei, com poucas crianças. Conforme foram aumentando os números, eu vi a necessidade de ampliar. Para isso, nós criamos o Ampliando Horizonte. Esse Ampliando Horizonte, ele permitiu com que nós aumentássemos salas, fizéssemos uma sala de atividades para 45 crianças aqui dentro, aumentássemos mais uma sala, que seria para o atendimento do agrupamento 3, e reformulássemos a cozinha, porque também tínhamos necessidade de mais número de refeições. Com o passar dos anos, nós vamos percebendo que faltam espaços aqui dentro. E um deles é para onde nós podemos crescer. Nós só podemos ir para um andar superior. Então nós estamos trabalhando com o projeto Ampliando Horizonte, segunda fase, que seria levar para o pavimento superior sala de aula e sala da diretoria. Esse é o nosso projeto futuro. E como é que está funcionando a captação para
esse projeto para poder... Já não tem mais para os lados, vamos para cima. Nós tivemos, como todo mundo, o problema que foi a pandemia. Então, nós perdemos muitos contribuintes, perdemos muitos parceiros da iniciativa privada. Estamos retomando agora essa campanha novamente do Ampliando o Horizonte, segunda fase. Então, estamos recomeçando a vida. A Sheila, que é coordenadora pedagógica, pode até falar um pouco sobre essa parte de como é que funcionou, como é que vocês conseguiram ou tiveram que parar as atividades durante a pandemia e como é que ficou essa dinâmica durante esse período? A gente teve que entrar com bastante ações mitigadoras, né? Porque em 2020 a gente iniciou, aí em março começou o movimento, né, pandêmico, e a gente começou a modificar o nosso trabalho. Para todas as professoras se reinventaram o tempo todo e através de vídeos a gente foi tendo a comunicação com as famílias. E as professoras não preparavam videoaulas porque na educação infantil não é uma aula, né? E sim, eles aprendem o tempo todo brincando. Então elas faziam músicas, histórias e iam interagindo com as famílias. E muitos não davam retorno, porque até o WhatsApp, embora seja normal, né? Mas para as atividades, às vezes ficava um pouco meio difícil, né? Só que ao passar dos dias, a própria creche, os parceiros que o Luiz tinha, davam assistência para essas famílias com cesta básica, hortifruti, bastante alimentos. E aí eles começaram a vir a retirar esses alimentos e era um meio da gente estar em contato. A gente marcava um horário, era realizado todo o procedimento sanitário, eles vinham de acordo com o horário marcado, agendado, retiravam esses alimentos e aí a gente tinha um vínculo maior. Depois dessa parceria de alimentos e distribuição, começou a ter retorno até nos vídeos, que aí eles começaram a participar. E aí interagiam, davam devolutiva das crianças brincando, porque as meninas mostravam tipos de brincadeiras que poderiam ser realizadas na pandemia. E aí elas ensinavam, mandavam vídeos instrutivos e as famílias retornavam mostrando o que estavam realizando. Então assim, foi um momento de muita desconstrução, né? Porque foi muito novo para todos nós, mas foi um momento em que a gente sentiu a família próxima ao decorrer desses dias, né? Porque não foi uma coisa que, é uma férias, foram anos, né? Aí o ano passado começou a melhorar, as crianças começaram a retornar, mas assim, em grupos, porque de acordo com as orientações, a gente foi retornando, mas um retorno bem seguro, e aí ia revezando as crianças 7 por semana, e aí foi voltando ao normal. Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu já, né, voltar ao normal, porque as crianças retornaram, estão todas aqui presentes, a gente tem o quadro de crianças completo, porque a nossa demanda aumentou, né? Então hoje, graças a Deus, a gente está aí realizando o nosso trabalho, começando, porque é como se estivesse aprendendo diante de uma nova situação. Mas como aqui a gente trabalha com bastante projetos e trabalha a criança produtora de cultura, né? Porque a gente trabalha alinhados com as diretrizes de Campinas. E a criança, assim, ela é o principal, né? De uma creche, e ela está sempre em movimento e está sempre aí inovando. Então, a gente trabalha muitas vivências da criança hoje e a gente conseguiu, aos poucos, voltar ao nosso normal de escola. E a partir de quantos anos que vocês recebem as crianças? A partir de 1 ano e 7 meses, a 5 anos e 11 meses. Essa estrutura assim, de faixa etária de nascimento, ela é estipulada pela Prefeitura de Campinas, então não é a corrente do bem que determina a faixa etária, assim, a data de nascimento já vem publicada em Diário Oficial, porque a gente não atende agrupamento 1, é agrupamento 2 e agrupamento 3. Então muitas pessoas às vezes chegam e perguntam: quantos anos que vocês pegam a criança? 1 ano e 7 meses.
mas desde que esteja na data de nascimento estipulada pelo Diário Oficial. E hoje a gente atende 31 crianças no período integral, que é o agrupamento 2, que são crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 5 meses, mais ou menos, e o agrupamento 3, que é dividido em 2 salas. O agrupamento 3A de manhã, que é parcial, que é das 7 às 11, e o agrupamento 3B no período da tarde, que é do meio-dia e meia às 4h30. Então, estão 33 crianças de manhã e 36 crianças à tarde. E você comentou sobre essa questão da proximidade que acabou ocorrendo durante a pandemia com as famílias, que foi uma coisa que deu para perceber também nas outras instituições que a gente visitou, porque todas oferecem geralmente algum tipo de serviço. Quando veio a pandemia, acabou que essa instituição teve que ampliar o que oferecia, né? Porque às vezes aqui, por exemplo, tem o caso da criança, que o pai e a mãe vêm deixar e de alguma forma a pandemia afetou essa família e vocês sentiram a necessidade de também trabalhar com a alimentação, né? De distribuir cesta básica, coisa que não é do dia a dia de vocês, né? Sim, até porque muitos nesse período ficaram desempregados e eles sentiam a creche como acolhedora. Então eles vinham, a gente ia pro presidente, o que você pode nos ajudar? E ele corria e a gente junto ia atrás de parcerias para conseguir alimento mesmo, porque a demanda maior do nosso bairro é pessoas que vêm da Bahia e de Minas Gerais. Então, com a pandemia, muitos retornaram por falta de emprego mesmo, né? Porque vem para cá em busca de melhoria e aí deu aquela desestabilizada. Então, a gente ajudou bastante gente mesmo com alimentação. E até com bazarzinhos, mas assim, todos em doações, sem custo. E como é que funciona? Você comentou aí sobre doações, bazar. É uma prática bem comum das instituições de fazer dia da pizza, brechó, para poder garantir algum caixa no final do mês, porque dependendo da instituição, tem todo o aporte do município, mas não cobre tudo. Sim. Vocês também trabalham dessa forma? Faz algum tipo de atividade? Sim, nós temos um bazar permanente. Antes da pandemia, nós vendíamos panqueca, que eram feitas aqui na instituição, e também pão caseiro. A preço bem popular para poder fazer um fluxo de caixa, porque tendo convênio com o órgão público, como você disse, não cobre cortar a grama, manutençõezinhas corriqueiras do dia a dia. A gente precisa ter um fluxo de caixa particular para poder cobrir as despesas. E nós também temos os sócios contribuintes, aqueles que mês a mês estão ali contribuindo com a instituição. E assim, lá no passado, quando vocês começaram as atividades de vocês, vocês trabalhavam de forma voluntária, tinham voluntários, vocês já começaram contratando pessoas? Como é que funcionou essa parte? Não, a diretoria inteirinha é toda de voluntários. Desde o começo são voluntários. A partir de 2014, nós começamos a ter funcionários registrados na CLT, porque foi quando nós iniciamos as atividades. Então, de 2009 até 2013, nós não tivemos atividades com o público. Nós trabalhamos para arrecadar verbas, estruturar a instituição para poder abrir a porta. Então, a diretoria executiva, ela é voluntária e a diretoria pedagógica e as funcionárias são registradas CLT. Todos contratadinhos, tudo direitinho. Tudo direitinho. Mas vocês chegam a receber algum tipo de voluntário? Se alguém quiser fazer alguma atividade com as crianças, sim, vocês têm as portas abertas para isso? Temos a porta aberta. Eu acho que a Sheila pode até explicar melhor essa... Fica à vontade, como as crianças são pequenas, eles gostam de atividades extras, né? Então, até antes da pandemia, a gente tinha uma professora de música que vinha aqui voluntária da música.
aula de música para as crianças, tinha uma professora voluntária que vinha dar também aula de balé. Infelizmente a pandemia, ela rompeu, né? Mas a gente aceita. A gente aceita, sim, porque faz parte da educação infantil, né? A criança em movimento. Porque a atividade pedagógica, quando a gente fala em atividade pedagógica, não é só fazer atividades em papel. Vai muito mais de uma folha A4. Então eles aprendem muito brincando. E trabalhar com música, histórias, contos infantis, faz parte da rotina. Então, se alguém quiser, pode vir aqui que a gente alinha o nosso trabalho. A gente teve um projeto agora passado, o FMDCA, que foi um projeto maravilhoso, que começou o ano passado, e eles vieram aqui dia de terça e quarta e sexta. Eles faziam um trabalho maravilhoso. A gente contava com a psicóloga, que fazia um atendimento individual, e com as famílias, né? E assistente social também, que iam ver a realidade de cada um, ajudando, dando suporte. E aí a gente tinha aqui uma professora de educação física, que as crianças amavam. O professor de balé, o professor de teatro. Então, assim, foram aulas maravilhosas que contribuíram muito para o desenvolvimento das crianças, principalmente no retorno, que eles voltaram, assim, com saudade da escola, né? Querendo fazer bastante coisas diferentes. E foi muito gratificante. E para as famílias, a gente também tinha uma professora de artesanato, que ela vinha, ensinava para as mães que estavam desempregadas, principalmente uma forma de renda, não? De renda, muitas coisas legais. A gente vê que vocês tentam, assim como dar o braço até onde alcança, também fazer essa proximidade da família, de tentar garantir alguma atividade também com eles, porque a criança é a família, a extensão ali da família, tem que estar junto, essa coisa toda tem a ver com a forma pedagógica, né? Sim, tem. Completando o que a Sheila falou a respeito do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, esses projetos tornam-se viáveis principalmente na hora de doação do imposto de renda. O 1% de pessoa jurídica e 6% para pessoa física. Essa contribuição voluntária que qualquer pessoa pode fazer, ou qualquer instituição privada pode fazer, do seu imposto a pagar ou restituir para o fundo municipal, reverte em projetos sociais para a comunidade. E isso acaba acontecendo, esse projeto psicossocial que foi feito aqui na Corrente do Bem. E é importante ressaltar essa medida de contribuição que o Luiz está contando, porque muitas instituições se valem desse recurso para poder garantir as atividades, garantir o caixa extra. É uma forma aí de você que está em casa assistindo, acompanhando, ajudar essa instituição ou outras que vocês já conheceram aqui pelo Mãos Solidárias. E falando assim um pouco com a Sheila sobre a proposta pedagógica, você falou bem sobre essa questão da criança produtora de cultura, que, como você falou, não é só pegar um lápis colorido, um papel e deixar a criança solta. Tem toda uma estrutura pensada para poder garantir o melhor desenvolvimento dessa criança, né? E também como é importante e legal essas iniciativas dos voluntários virem e fazer alguma coisa diferente com a criançada. Até porque as crianças, elas pedem, né? Quando a gente dá a oportunidade de conhecer a realidade da criança, né? A gente tem que ter um olhar e uma escuta mais atenta. Porque hoje a gente busca, não por passar 6 horas, 8 horas, 4 horas na escola, porque o pai precisa trabalhar. Aproveitar o que a criança tem a nos oferecer. Porque eles aprendem com a gente, mas a gente também aprende com eles. Então, aproveitar a singularidade de cada um, a vivência de cada um, forma os projetos permanentes que a gente trabalha na instituição. Porque nós temos 3 projetos que a gente trabalha, que é da instituição, que é os contos infantis, porque não pode falar em educação infantil sem história,
né? A gente tem artes, porque tudo que a criança faz é uma arte, né? E a gente tem o meio ambiente, porque é o que nos cerca. E dentro desses projetos, as crianças vão realizando e vai saindo cada pérola, vários questionamentos. E aí surgem turma da abelha, turma do leão, turma da girafa, porque são vivências que eles trazem pro dia. E eles querem saber, têm curiosidade. Então pode ver que as atividades deles são atividades que a professora media, sim, porque tem todo um planejamento, mas são atividades que eles produzem. Hoje eu dou uma folha, não quer dizer que é porque eu dei a folha, ele tem que escrever ou pintar. Se a criança quiser recortar, se ela quiser fazer o desenho, por que a laranja tem que ser da cor laranja? Se ela quiser pintar a laranja de verde, se ela quiser pintar de amarelo, se quiser pintar de vermelho, é como ela vê aquele alimento na frente. Então assim, a gente incentiva, a gente mostra, mas a gente trabalha ela como produtora mesmo, porque ela produz, ela é única. E a gente aqui tem a proposta pedagógica socio-interacionista, que trabalha a criança como um ser único, né? Então a gente aprende muito com a criança e isso é fato, é real. E como é assim, como é o dia a dia da criançada aqui? Questão de cronograma. Que horas elas entram? Tem lanche? Tem alguma outra alimentação? Tem horários divididos? Tem a hora de escovar o dente? Como é que funciona o dia a dia delas aqui? Eles entram às 7 horas. Então, das 7 às 7h30, eles têm esse período de acolhimento. Aí o agrupamento 2 chega, tem um momento deles do café, né, 7h30. E depois eles têm a roda, que é na roda que sai todas as atividades que a gente vai propondo durante o decorrer da semana. E depois eles têm o momento deles de escovação, depois eles têm o horário do almoço, 10 horas. Eles têm o momento do descanso. A gente nem fala que é o momento de soninho, porque não é obrigado a dormir. A gente respeita se a criança ela vai dormir ou se ela vai descansar. É uma questão da criança, mas a maioria descansa sim. E o agrupamento 3, que é o parcial que sai 11 horas, ele também tem essa rotina. Período de entrada das 7 às 7h30. Às 8 eles tomam um lanchinho, porque espera o agrupamento 2 ir para a sala. Depois eles têm o momento da escovação, depois eles partem para a atividade. Porque a atividade pedagógica é do entrar ao bom dia ao trocar uma fralda, porque todo esse processo está em construção. A educadora, na hora que está trocando uma fralda da criança, ela está educando, ela está ensinando. Então tem essa rotina. A alimentação, ela tem horário, né? Até porque a gente precisa atender todas as crianças. E o período da tarde, as crianças que entram 12h30 já chegam com o almoço. Então 12h30 eles chegam, eles já vêm para o refeitório. Eles almoçam e às 3h30 eles tomam um cafezinho. E o período integral, que fica o dia todo, quando eles despertam do soninho, eles ficam na sala até 1h20. 1h20 eles vêm para o refeitório para tomar o cafezinho da tarde. E às 3 horas eles têm o jantar. Então a gente oferece 4 refeições para o agrupamento 2 e 2 refeições para o agrupamento 3. A rotina, ela faz parte, porque tudo tem que ter um horário, né? Mas é questão assim de horários de refeições, porque para tudo a gente precisa estipular um horário, mas as atividades elas são feitas o tempo todo. Às vezes na hora que eles estão alimentando, eles perguntam, eles querem saber, e aí a professora já aproveita, trabalha alimentação saudável, então eles estão alimentando e estão aprendendo ao mesmo tempo, né? Muito interessante essa abordagem. E para quem começou a acompanhar o Mãos Solidárias a partir de agora, pegou o programa aí já andando, hoje a gente está na Vila Brandina, conhecendo um pouco da história aqui do Espaço Infantil Corrente do Bem. A gente está conversando com o Luiz Fernandes, o presidente, e a Sheila Campos, coordenadora pedagógica. E Luiz, como está a questão de vagas aqui? Tem espaço para mais criança ou vocês no momento não podem receber mais? Nós, pelo espaço físico, nós chegamos no limite de atendimento, de número de atendimentos, que seriam 100 crianças. Tá?
existe uma sequência de procuras por mensais durante o período letivo. Eu acho que a Sheila poderia explicar melhor como que funciona essa procura por vagas, lista de espera, como é feito o atendimento, porque eu concentro muito na Sheila esse trabalho. Aqui é só crianças da região do bairro ou também um pouco mais afastadas? Como a creche ela é única no bairro, né? A gente tem procura e tem crianças que são de outros bairros mais próximos. O que acontece? Por a gente ter convênio com a prefeitura, a gente tem um sistema que é o sistema Integre, onde são realizados os cadastros. A gente faz o cadastro, a família vem, a gente realiza o cadastro presencial e tem o cadastro online, onde a família pode entrar no site da prefeitura e fazer o pré-cadastro. Depois a gente recebe esse pré-cadastro e realiza o cadastro. Quando a família vem, a gente já explica. Olha, hoje no momento eu não tenho vaga para a criança ser matriculada. Então o cadastro não quer dizer que a criança vai ser matriculada em seguida. Então tem gente que fica na lista de espera. A fila do agrupamento 2 tem bastante crianças na lista de espera. Se eu não me engano, tem umas 30. Agrupamento 3, a fila está menor, por causa do fluxo de entrada e saída. Igual eu expliquei, muitas famílias retornaram para a Bahia, para Minas, que é a região que mais a gente atende. Então, com essa entrada e saída, a gente conseguiu atingir quase toda a nossa lista de espera. E hoje temos pouquíssimas crianças na lista de espera do agrupamento 3. Só que é assim, a gente faz o cadastro no Integre, todo mês essa lista é processada, tem um dia, sempre é na última sexta-feira do mês. Essa lista é processada e sai a classificação. E como que é essa classificação? A classificação é por pontuação. Quando a gente vai fazer o nosso projeto pedagógico, a gente tem que pontuar. E a gente sempre pontua crianças que residem próximo ao bairro, crianças que a família já foi atendida, né? A criança já foi atendida. Então essas crianças vão passando na frente. Crianças de algumas, né, às vezes tem algum público da educação especial, todas essas crianças passam na frente. Então, essa lista é processada e a gente segue. Então, não é eu, não é a diretora, não é o Luiz que fala, vou decidir chamar a criança que está no número 5. Não, é classificado e a gente vai chamando de acordo com a pontuação. E se tivesse mais espaço para cima, teria espaço para mais crianças, por isso Mãos Solidárias é importante aqui para divulgar esses espaços, divulgar que eles precisam de ajuda, precisam da ajuda de você que está aí do outro lado. Como eu sempre falo, os contatos ficam passando aqui embaixo, eu vou deixar o momento para eles falarem também sobre, porque instituições como essas precisam de mãos, de braços, de pés, e também de dinheiro. Precisam de voluntários, precisam de ajuda no dia a dia, mas o dinheiro também é fundamental. Quem sabe aqui que você assistiu esse programa e se sentiu tocado, pode ser um contribuinte mensal, como o Luiz explicou, para quem sabe a gente garantir mais um espaço aqui para cima para receber mais crianças, né? Sim, com certeza. E Luiz, e você que já está desde o começo, né? Sim, desde o começo na instituição. Como é assim para você no dia a dia, que já há quase 10 anos, ver a importância de um espaço como esse? Porque a gente sabe que quem busca esse tipo de creche geralmente não tem condição de pagar uma creche privada, valores caros para as crianças. Então, para garantir esse espaço que os pais possam trabalhar, em um espaço seguro, organizado, que os pais podem confiar de deixar sua criança? Uma boa colocação a sua, porque nós temos um princípio que é uma frase de Pitágoras: educai as crianças para não ter que punir os homens. Esse é um lema que está inclusive na nossa placa de inauguração. E baseado nesse princípio, é que dentro de nós tem o trabalho voluntário, dentro de nós tem a preocupação com a educação infantil e poder ajudar a comunidade, ajudar aqueles que não têm como estar numa escola
particular. Então, nós buscamos sempre fazer esse tipo de trabalho. Já está dentro do nosso dia a dia. E como que eu faço? Eu adotei essa prática, pus na minha vida e sou feliz por ter esse objetivo, de poder abrir espaço para educar as crianças, para que elas possam ser melhores na vida. Tá? Esse é um objetivo interior. E você que deve estar, assim, talvez mais em contato com a família, né, das crianças, então você deve ver, assim, a mudança, a evolução das crianças que começam menorzinhas, já ficam aqui alguns anos mais, e também dos pais que acabaram até se aproximando mais durante a pandemia. Deve ter muita história aí para contar, né? Muita coisa que você já deve ter visto. É gratificante ver o desenvolvimento das crianças, porque quando principalmente o agrupamento 2, né? A gente acompanhar esse processo. Eles entram aqui com 1 ano e 7 meses e saem daqui tem crianças que saem com 6 anos para ir para a escola, né? Então a gente recebe muitos elogios das famílias falando do nosso trabalho, que as crianças chegam em casa contando o que aprendeu, e chega até a ser emocionante. A criança do agrupamento 2 aninhos, outro dia ao ir embora falou assim para a mãe: eu quero voltar amanhã, porque foi sensacional. Então, assim, são pérolas, né, que edificam, porque estamos no caminho correto. Porque o cuidar e o educar, eles são indissociáveis. Eles têm que caminhar junto. Não tem como cuidar, não tem como falar de amor sem falar em educação infantil, porque não é só vir trabalhar, tem que ter amor pelo que faz. E então eu vejo que aqui a escola, embora seja conveniada, mas muitas mães procuram e pensam que é escola particular, pela estrutura, pelo desenvolvimento das crianças, pelo que a gente consegue oferecer, pelo cuidado mesmo, pelo capricho das meninas, e porque as crianças chegam em casa e falam: ai mãe, hoje foi sensacional, sensacional. Olha que palavra forte para uma criança de 2 anos. Aí a outra: ai, foi maravilhoso, eu tenho que voltar. Então, tudo que a gente faz é pensando na criança, sim. Então, tem que ter muito amor envolvido nesse cuidar, porque o cuidar e o educar, eles são paralelos. Eles não têm como dissociar. Eles não têm como, né? Então, assim, é muito gratificante ver esse desenvolvimento. Deve dar até uma dorzinha no coração quando ele chega na idade de ter que sair, né? Dá, porque assim, a gente vê o processo: ai, tadinho, vai para educação infantil, sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental. Aí a mãe: eu não acredito, essa creche é maravilhosa. Então a gente fica assim, feliz de ver que eles estão satisfeitos, né? Nós tivemos, só completando o que a Sheila falou, o fruto que a gente colhe é assim, nós tivemos crianças aqui, uma delas prestou um cursinho, uma provinha para poder ter bolsa de estudo numa escola particular de nome aqui em Campinas. Ela pegou o 6º lugar, saindo daqui da nossa instituição. Então, esse é o fruto que a gente quer, entendeu? É o sucesso. Ela entrou aqui com 1 ano e 7 meses, saiu daqui e conseguiu uma bolsa numa escola renomeada em Campinas. Você sente que a missão de vocês a missão foi feita, entendeu? E você vendo o local, você vê realmente que é tudo muito bem estruturado, muito colorido. Realmente as crianças têm... Você sabe que é um lugar onde a criança pode ser realmente acolhida, e como já tem muitos anos de história que as pessoas já confiam, já conhecem, já sabem que pode deixar sua criança aqui sem medo nenhum. E nesse momento eu deixo agora vocês à vontade para dar algum recado para quem está assistindo. Pode convidar para vir conhecer, pode deixar contatos, fiquem à vontade. Se não lembrar, não tem problema, eu sempre digo, colocamos aqui em cartela para todo mundo conseguir anotar e depois ver no YouTube, dar uma pausa, anota direitinho. Esse momento aqui é de vocês. Sheila, fica à vontade. Quem quiser conhecer a nossa instituição, nós estamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 4h30,
venha fazer parte da Corrente do Bem, você também. Aqui a gente oferece muitas coisas legais e as crianças aprendem brincando e se divertindo. Nós temos o Facebook da creche, é só digitar lá Corrente do Bem que vai aparecer o Facebook da creche e vocês acompanham de pertinho as nossas atividades, as nossas propostas, a nossa rotina. E se quiser nos ajudar, é só ser um contribuinte mensal que a gente vai gostar da parceria. E tem também a parte que o Luiz falou do imposto de renda. Você que pode e quer destinar seu imposto de renda, pensa com carinho, pensa na Corrente do Bem, que você vai fazer um bem muito grande, vai ser bastante gratificante para as crianças do bairro da Vila Brandina. Sheila, Luiz, obrigada pelo tempo de vocês, por ter contado a história dessa instituição linda aqui que a gente veio conhecer hoje. A nossa conversa continua, nós vamos conversar com uma das mamães daqui que tem um dos seus filhinhos aqui na instituição e vocês ficam com imagens do local por enquanto. Nossa conversa aqui no Espaço Infantil Corrente do Bem continua. A gente vai conversar agora com a Morgana Bispo. Morgana, obrigada pelo seu tempo de esperar ali um pouquinho a gente para poder conversar. Imagina. A Morgana, ela no momento tem 2 crianças aqui na instituição, a Helena e o Lorenzo, mas ela já tem uma história longa aqui, né? Isso. Porque já teve outras crianças suas que passaram por aqui, né? Já. Em 2015, a Ana Luísa foi a primeira, né? Minha primeira filha. Hoje ela tem 9 anos e ela começou com 11 crianças aqui na creche. Então foi o comecinho do projeto que deu super certo e aí veio mais crianças e sempre aconteceu de estudarem aqui. Você começou aqui com os seus filhos, então, no pontapé inicial daqui, Isso, né? no início. Só tinha uma salinha, era tudo meio que estou aprendendo ainda, eles também, né, com o projeto. E deu super certo. Eu também trabalho no shopping e as crianças ficavam aqui em tempo integral na época. Agora não mais, né? Como tem bastante criança, já não está suportando ficar o tempo integral. E a idade também, já não fica mais. Mas que me ajuda bastante, gente. Me ajuda muito a trabalhar, a gente ficar tranquila. E tem dado certo, graças a Deus. Você confiou lá atrás, né? Porque era instituição nova. Eles passam essa confiança, né? Como aqui é o nosso bairro e eu moro próximo, então tá sempre... A gente tá de olho, tá ali sabendo por alguma mãe como que tá sendo. E tem visto que as crianças também, né? Chegam em casa com todo entusiasmo, aprendi isso, aprendi aquilo, a gente fica super feliz também. E os seus mais velhos, que já não estão mais na instituição, eles ainda lembram do espaço? Lembram, às vezes vêm aqui também, junto com os irmãozinhos, né? Ai, deixa eu levar minha irmã, vamos lá. Então, ai, que saudade que eu tenho da creche, que é uma época muito boa, brincava bastante, agora eu tenho mais responsabilidade. Quando as crianças lembram, assim, falam, a gente sabe que é o trabalho que está sendo bem feito, né? Exato. Que a criança cria aquele carinho pelos profissionais, quer voltar, que a tia, não sei o quê, quer ir lá de novo. Inclusive tem a tia Marta, né? Eles adoram, até hoje lembram, a tia Marta, eu vou lá dar um beijo na tia Marta. Aí volta rapidinho, dá um beijo na tia Marta e sai correndo. Então é bem gostoso, né? A gente ter um carinho pelo pessoal da creche, tá incrível. E como é que está sendo a experiência com seus mais novos agora, que um tem 6... A Helena tem 3 e o Lorenzo tem 6. Como é que está sendo a experiência deles? O Lorenzo já está indo pro 1º aninho, né? O último ano dele na creche. E está sendo assim maravilhoso. Ele aprendeu bastante coisa, pintura. Mãe, aprendi isso hoje na creche. Mãe, eu comi hoje na creche e estava uma delícia. Então assim, chega sempre com alguma coisa a mais para contar.
né? Sem falar que eles têm um projeto super legal, todos os dias tem alguma coisa nova, teatro, psicólogo, então eles contam todos os dias de algo novo, aí a gente aprende junto. A Helena também, né? A Helena era bem tímida e agora solta, se sente super à vontade. Ajuda nessa socialização da criança, né? Às vezes a criança não fala muito em casa e quando convive com os amiguinhos já dá um up no desenvolvimento, Isso. né? Ah, minha amiguinha, meu amigo, brinquei com meu amigo, tá na rua, dá um tchauzinho, então super legal. Oi tia, fala com todo mundo, isso é gostoso, né? Tem que ser assim, né? Mas... Você percebe a evolução das suas crianças nos anos que eles passaram aqui? Sim, sim, claro. Sempre tem algo novo, tá mais com vontade de... O Lorenzo mesmo já tá na época de aprender. Ai, quero aprender vezes tal, e assim vai. Mãe, compra uma tabuada. Então tudo é indício de que tá aprendendo bem aqui, né? A gente fica muito feliz. E você que tem as crianças desde o comecinho do projeto, né? Como é para você que é mãe trabalhadora, ter a confiança de ter um local para deixar suas crianças assim, e principalmente que a gente sabe que uma instituição privada é muito cara, às vezes não tem condição de pagar. Como é para você, nesse papel de mãe profissional, ter um espaço como esse? Para mim é tudo, porque eu sou sozinha, né? O pai, ele mora em outra cidade, a gente é separado, e como eu não tenho ninguém, não tenho parente, e aqui a gente sabe que a gente está deixando aqui, a gente está deixando com um lugar com cuidado, que vai voltar, que vai estar bem. Se não estiver bem, está doente, avisa. E eu trabalho aqui do lado, então sempre tem um suporte, elas, né, ligam, tá tudo bem. Aí eu pergunto quando tá doente, tem como não dar água gelada para Helena? E aí aviso. Então vai dando, é uma conexão que a gente vai dando tudo certo. Então para mim é tudo, porque eu consigo trabalhar, consigo dar uma vida depois da creche para eles e aqui tem tudo que eles precisam também. Consegue trabalhar em paz, né? Muita sabe que paz. é um lugar de confiança. Sim. E Morgana, você conhece outras mães aqui da região também que têm os filhos aqui? Sabe um pouco da experiência delas também? Sim, tem bastante mãe também que trabalha, assim como eu, no shopping, em outros lugares, que deixam as crianças aqui e só agradecem, né? De repente conhece alguém, já indica. Então é sempre legal, alguém sempre fala bem, sempre tem alguma coisa boa para contar. Morgana, obrigada pela essa sua história aqui que você veio contar, de mostrar realmente que é um local de confiança, que você confiou, inclusive, lá atrás, quando começou. Sim, obrigada claro. por contar isso aqui pra gente, viu? Imagina, eu que agradeço. Outra coisa que eu queria falar, que o Luiz me contou, e na hora ele não lembrou, depois ele trouxe pra mim, é que aqui o Espaço Infantil Corrente do Bem, eles desenvolveram um projeto em que vários poetas, pessoas que escrevem do mundo todo, fizeram poemas, cederam seus poemas e eles publicaram esse livro aqui, Corrente de Poesias. E esse livro você pode adquirir aqui na instituição, você pode vir aqui para ler e conhecer esse trabalho, porque toda a verba desses livros é direcionada aqui para a instituição. Então fica esse recado também, se de alguma forma você se interessar, vir aqui na instituição adquirir essa edição aqui para ajudar. O Mãos Solidárias de hoje veio aqui no Vila Brandina conhecer o Espaço Infantil Corrente do Bem. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa instituição, mais essa história, com o Luiz, a Sheila e a Morgana, que dividiram o tempo aqui com a gente. E eu espero vocês na próxima edição, mas sempre convido novamente a visitar o YouTube, assistir da TV Câmara Campinas, assistir às edições anteriores, assistir os outros programas da TV e eu espero vocês no próximo Mãos Solidárias. Até mais!